Fala, meus amigos abraços, tudo tranquilo? Hoje nós vamos conversar sobre um tema bem interessante dessa nova lei, que é importante que você saiba o que fazer quando a situação chegar. Talvez demore um pouquinho, de tempo até chegar nessa questão da prorrogação dos serviços contínuos, porque agora a gente tem um período maior, de até 5 anos, podendo prorrogar, para chegar até 10. Então, daqui que chegue nos 5 anos desses serviços contínuos, vai demorar um pouquinho. Mas mesmo assim, é bom que você já saiba como é que funciona essa situação de a gente poder prorrogar esses contratos, porque ao mesmo tempo que a lei aumentou a nossa capacidade de ter a duração dos contratos, a gente tem agora contratos de até 5 anos para esses serviços contínuos, ela também trouxe alguns requisitos importantes para que a gente possa fazer essa prorrogação e analisar, inclusive, esses contratos. Então, mesmo antes de chegar nos 5 anos, já vai ter um monte de regra que você vai precisar aplicar durante a execução desse contrato para manter a vantajosidade dele. Isso aí você vai precisar analisar durante esses 5 primeiros anos também. Mesmo que ele dure 5 anos, você vai ter trabalho até para fazer nesse período. Então, vamos prestar atenção no que a gente precisa fazer para prorrogar o contrato. No artigo 107, a gente vai ter essa previsão aqui, de que os contratos dos serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, quer dizer que não precisa ser uma única vez, pode ser de forma sucessiva, respeitada a vigência máxima decenal, portanto, de 10 anos, desde que haja previsão no edital. Primeiro ponto, o edital já tem que prever isso, porque pode influenciar o julgamento da licitação, a competitividade. Pode ser que algumas pessoas não queiram um contrato se ele não pode ser prorrogado, ou não queiram um contrato se ele pode ser prorrogado. Então, há várias situações que podem surgir, daí que podem afetar a competitividade. Por isso que o edital já tem que prever. A autoridade máxima tem que atestar as condições e os preços que eles permanecem vantajosos para a administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes. Então, quando chegou na hora de fazer a prorrogação, você vai ter que analisar esses pontos. Primeiro, teve previsão no edital? Ok, teve, então a gente vai poder prorrogar, tá? Essa prorrogação já chegou no prazo máximo de 10 anos? Ainda não, então a gente pode prorrogar. Já teve mais de uma prorrogação, a gente pode fazer? Pode, isso aí não tem nenhum problema, que a gente pode prorrogar sucessivamente por mais períodos. Houve o atesto da autoridade competente de que as condições e os preços estão vantajosos para a administração, a gente tem que fazer essa análise com calma e a gente tem que comparar de uma forma que seja justa também, para que a gente consiga ter certeza de que a gente tem uma contratação que vale a pena ser continuada ou não. E a gente pode até, se for o caso, fazer a negociação. Perceba que a nova lei de licitações traz vários casos em que a gente pode negociar. E negociar é bom, acaba sendo bom a gente dizer, olha, será que vale a pena a gente realmente prorrogar esse contrato por esse preço? Se parece que não vale tanto, vamos chegar ao contratado e conversar com ele, dizer, olha, vamos baixar esse preço, será que dá para baixar? A gente vai negociando, vendo qual é o prazo de duração, pode prorrogar por um período maior, menor, ver uma outra prorrogação depois, e fazer essa negociação. Você vai vendo o que é que faz sentido negociar nesse ponto, e talvez a gente consiga até baixar o valor. Caso não seja necessário ou não seja viável a gente fazer nenhuma negociação, o que é que a gente vai fazer? Vai poder ter a extinção do contrato, se não for vantajoso realmente você fazer aquela prorrogação. Daí você extingue o contrato sem nenhum ônus para as partes. E quais são os requisitos, então, gerais? Aqui vamos esquematizar quais são esses requisitos gerais para a gente ter a prorrogação. Primeiro, previsão expressa no edital, ok. Respeito à vigência máxima dos 10 anos, ok. Ateste da autoridade competente de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a administração, ok. Admitido, se for o caso da negociação, para manter. A manutenção do objeto contratual, isso aqui é algo que não está previsto no artigo 107 expressamente, mas é uma coisa muito óbvia. Você não pode ter uma alteração do contrato na hora daquela prorrogação que vá afetar o que era o objeto dele. Senão vai mexer com toda a licitação, com toda aquela concorrência. A ausência de custos adicionais ou reajustes que não sejam justificados. A verificação da disponibilidade, obviamente, dos créditos orçamentários. Tem que saber se a gente consegue pagar por isso. A previsão no plano plurianual, novamente, porque a duração pode superar um exercício financeiro. Se for uma duração que supere o exercício financeiro na hora de prorrogar, esse prazo da prorrogação tem que estar previsto também no plano plurianual. E também a verificação da regularidade fiscal do contratado, a consulta ao Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas e ao Cadastro Nacional das Empresas Punidas, além de emissão de certidões negativas da idoneidade e de impedimentos trabalhistas. Tá? Então tem que ter isso também. E, por fim, a formalização por meio de um aditivo com a adoção da forma escrita, naturalmente,
com prévia análise jurídica e divulgação no sítio eletrônico do ente e no Portal Nacional de Compras Públicas. Apresentando esses requisitos, você vai ter o necessário para a prorrogação dos serviços contínuos. Essa foi a dica de hoje da Brado. Acompanhe a gente para ter mais dicas interessantes para a sua prática profissional.